Bom dia, vocês estão conseguindo me escutar? Sim, tá ótimo. Pronto, acho que a gente teve um problema aqui na conexão, porque eu não ouvi quando você avisou que ia começar a gravar. Já tá gravando? Já sim, amiga, pode começar. Prontinho, tá tudo certo? Slide, estão conseguindo me ver, conseguindo me escutar? Tudo ok. Perfeito, então. Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso módulo da parte de carcinologia, onde hoje a gente vai falar um pouco sobre a ecologia dos crustáceos. As nossas aulas, a partir de então, elas vão ser mais leves, porque a gente já abordou todos os conceitos estruturais necessários sobre os conhecimentos dos crustáceos em si. Já entendemos eles como grupos evolutivos, já falamos sobre a sua filogenia, sobre seus processos de formação, de carcinização, sobre a sua anatomia comparada. Então, nossas próximas aulas, essa e as próximas duas que teremos, elas serão menos conceituais. A gente vai discutir sobre os principais grupos na aula de hoje. Nós vamos falar sobre os principais grupos, seus habitats, sua distribuição e as suas relações ecológicas. Lembrando que todos os conteúdos que nós vimos até então, eles são necessários para que a gente tenha um bom embasamento das nossas próximas aulas, porque eles vão estar sempre trazendo mais noções de evolução, vão embasar os conceitos de anatomia e fisiologia que a gente vai ver então, de caracterizar os próximos grupos que nós iremos conversar sobre. Então, hoje nessa nossa aula, a gente vai conversar sobre os grupos que são mais conhecidos, como os caranguejos, as lagostas, os camarões, os ermitões, e alguns grupos não tão conhecidos assim, como as cracas, os tatuzinhos de jardim e os camarões crio. Para começar, a gente vai falar do grupo mais famoso, os caranguejos. Os caranguejos, eles estão aí na classe Malacostraca, dentro da ordem Decápoda e da infraordem Brachiura. Como a gente já conversou na aula passada, os caranguejos são todos os artrópodes dentro do grupo dos crustáceos que tem esse jeitão de caranguejo característico. Essa carapaça achatada, essas pernas proeminentes e essas garras na frente. O pessoal tem um costume de diferenciar caranguejos e siris por conta da sua anatomia. Esse é um tópico que a gente vai conversar melhor lá para frente. Mas no momento, o que a gente precisa ter noção sobre os caranguejos? Eles são uma infraordem dos crustáceos que vão agrupar os caranguejos verdadeiros. Como a gente conversou na aula passada, por conta de processos evolutivos, de carcinização, de formação de estruturas anatômicas mesmo, quando a gente fala sobre crustáceos, chega um momento que a gente fala dos crustáceos que são verdadeiros, que sempre tiveram essa forma de caranguejo, e os caranguejos que não são verdadeiros, que se tornaram caranguejos ali depois do processo de carcinização. Sintam-se à vontade para consultar o material de apoio e rever a nossa aula passada quantas vezes forem necessárias e tirar dúvidas no grupo também, caso ainda tenham dúvidas sobre esse processo de formação de carcinização e dessa diferenciação dos grupos que são verdadeiros e dos grupos que não são. Mas nessa infraordem Brachiura, a gente vai trabalhar com os caranguejos que são verdadeiros, que sempre foram caranguejos, que sempre tiveram esse jeitão. Então, popularmente falando deles, essa infraordem ela vai ter aí por volta de umas 7.000 espécies vivas, com um monte de famílias e vários registros fósseis. A gente já conversou que, evolutivamente falando, os crustáceos eles são bichos muito antigos. Então, a gente tem registros fósseis, ó, muito antigos. E eles compõem, assim, com essa diversidade de forma, o maior grupo dos decápoda. Decápoda por quê? Porque esses bichos, eles vão possuir 10 patas ambulatórias. Quando a gente conta 10 patas ambulatórias. Eles têm uma diferenciação específica que a gente chama de dimorfismo sexual. Os caranguejos, todos os caranguejos que a gente for estudar, os caranguejos verdadeiros, eles vão possuir essa característica. Dandara, o que é um dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual é quando o macho tem características anatômicas diferentes das fêmeas. Da mesma forma, quando a gente pega um homem e uma mulher, nós temos características anatômicas diferentes
que a gente consegue diferenciar. Isso ocorre também nos crustáceos. Então, da próxima vez que vocês forem na praia comer um caranguejo, vão saber exatamente diferenciar um caranguejo macho de um caranguejo fêmea. Por quê? Esse dimorfismo sexual é expresso no seu abdômen. No macho, o seu abdômen já tem essa forma mais triangular, menor e mais alongada. Já na fêmea, o seu abdômen ele é bem mais amplo, bem mais côncavo e mais largo. Por que que ele possui essa diferença, Dandara? Esse dimorfismo sexual de forma? Porque as fêmeas precisam de um abdômen mais amplo para levar ali os ovos, os filhotes, os juvenis e fazer essa caracterização. O abdômen dos machos é dessa forma, ele não precisa levar ovos, mas ele é dessa forma por conta da reprodução. Então, da próxima vez que vocês forem na praia, vão comer seus caranguejos e vão olhar lá, ah, isso aqui era uma fêmea, que delícia. Ou então isso aqui era um macho. E vão poder impressionar todas as pessoas que estiverem com vocês. Como você aprendeu isso? Ah, sou carcinólogo, meu querido. Então, muito fácil esse conceito de dimorfismo sexual. É uma palavrinha, um conceito que fica na nossa cabeça, porque é basicamente a diferenciação anatômica. Quando você bate o olho, ah, isso aqui é um macho. Quando você bate o olho, isso aqui é uma fêmea. Então, nos caranguejos, é uma característica que é bastante evidente e bastante diferenciado nessa forma corporal deles. Quando falado de locomoção, nós sabemos que esses bichos eles estão presentes tanto em habitats aquáticos como em habitats terrestres. Então, dependendo do ambiente onde eles estejam inseridos, suas patas traseiras elas vão estar mais adaptadas à locomoção terrestre, como nesse caso desse indivíduo aqui, que nós vamos estar chamando de caranguejos, popularmente falando, onde eles têm essas patas mais fininhas. E, popularmente falando, o pessoal costuma chamar de siri os caranguejos que são exclusivamente marinhos. Por quê? As últimas pernas dele aqui atrás, como vocês podem ver, elas não são tão finas, tão pontudas. Porque no habitat terrestre é mais vantajoso você ter essas pernas mais pontudas, essas patinhas mais pontudas, para andar sobre o sedimento. Agora, no ambiente marinho, não. Eles têm essas patinhas mais alongadas, como se fossem remos, para melhorar na natação. É mais hidrodinâmico. E eu acho muito fofinho esse GIF, porque é exatamente assim que eles se locomovem. Eles giram as patinhas atrás, nesse movimento ambulatório, para se locomover melhor. Essa diferenciação de caranguejo e de siri é só a título de conhecimento popular mesmo. Onde a gente tem aqui, anatomicamente falando, no siris, essas patinhas atrás, como é exposto aqui no GIF, elas são mais alongadinhas por apenas uma vantagem de adaptação ao ambiente aquático. É mais fácil você nadar com pernas em forma de remo do que essas pernas pinçadas. Eles iriam demandar uma energia muito maior. Então, popularmente falando, os siris são os organismos que são encontrados em ambientes marinhos, que têm essas patinhas assim, em formato de remo, aqui atrás. E os caranguejos, por sua vez, eles possuem essas patinhas nesse formato mais afiado, porque é melhor você andar na terra com essas patinhas assim, do que se fosse em formato de remo. Nos sedimentos onde os caranguejos são encontrados, por exemplo, nos ambientes de mangue, seria muito menos vantajoso você ter essas patinhas em formato de remo do que se fosse nesse formato de pinça. Fica melhor para você perfurar o sedimento e andar sobre ele. Os caranguejos, tanto os siris quanto os caranguejos propriamente falando, eles vão se caracterizar por terem essa carapaça achatada. Eles são achatadinhos, não tem uma ondulação assim em cima deles. São achatados por conta do ambiente onde são encontrados e eles vão possuir aí um abdômen extremamente reduzido quando comparado com outros crustáceos. Quando a gente pensa em camarão, ele tem uma forminha mais alongada, mas o caranguejo não, ele é achatado e o abdômen dele ele é reduzido. Quando falamos de anatomia, a carapaça é a parte de cima e o abdômen é essa parte de baixo aqui. Aqui nós temos a visão da carapaça do siri e do caranguejo e a visão do abdômen aqui do que seria um siri, porque olha aqui a patinha dele, que a gente chama de periópode, adaptado aqui, bem remado para locomoção aquática. Falando do abdômen e rapidamente passando aqui na anatomia deles,
eles têm nomes diferentes para cada pata. É uma característica que nós biólogos temos de dar nomes às coisas muito específicas. Então, os apêndices deles, que são birremes, lembrando que isso é uma característica dos crustáceos, discutimos na aula passada, esses primeiros apêndices birremes, que são as pinças dele, a gente chama de quelas, onde nós temos o dedo móvel e um dedo fixo. O dedo móvel nós chamamos de dátilo e o própodo. Olha as pinças aqui deles, do siri e do caranguejo. Nós temos a quela, do quelípode, e nós temos as patas divididas em periópodes e pleópodes. Aqui nós temos no abdômen dele a divisão de todos os seus apêndices altamente articulados, por isso que eles estão dentro dos grupos artrópodes, por conta desses apêndices. E a divisão aqui do abdômen. Eles têm essas 5 patas, chamadas de periópodes, na região do cefalotórax. A gente precisa lembrar que eles possuem esse corpo dividido aí, cefalotórax e abdômen. E os caranguejos têm o abdômen reduzido. O primeiro periópode deles, chamado de quela, modificada, a garrinha deles. E as outras 4 são especializadas na locomoção, na raptação, movimentação deles, terminadas aí, por sua vez, em pontas mais duras. Já quando falamos do seu habitat, já temos essa noção de que os caranguejos são encontrados em ambientes aquáticos e em ambientes terrestres. Por quê? Porque os caranguejos que a gente costuma consumir são caranguejos de mangue, que apresentam aí um tamanho maior. Eles podem ser encontrados tanto nos ambientes aquáticos marinhos, como nos ambientes aquáticos de água doce, os caranguejos ducícolas. Só que os caranguejos ducícolas, eles são diferentes, têm uma diferença morfológica do que os caranguejos marinhos. Eles costumam ser menores, ter a carapaça mais achatada ainda, para se adaptarem e se esconderem melhor nos ambientes de água doce. Assim, nos ambientes marinhos, eles estão distribuídos em todas as faixas ali do oceano que você imaginar. Eles habitam desde ambientes de praias arenosas, estão ali em ambientes de mangue e de estuários, e eles também são encontrados em profundidades abissais absurdas. Eles estão ali presentes na costa, onde eles podem construir tocas na parte da praia arenosa, estão presentes ali em recifes de corais e também estão presentes no substrato marinho a vários e vários metros de profundidade. E essa diferença, esse leque aí de adaptação aos ambientes, onde eles exploram vários tipos de habitats, isso permite que eles tenham uma diferença de tamanho muito absurda. Nós temos caranguejos, os famosos caranguejos-aranha, que chegam a ter pernas com metros de comprimento. Por quê? Porque essa galera, ela vai estar ali habitando os ambientes abissais. E nós temos também o conceito de crescimento prolongado, que nós trabalhamos na aula passada. Nós aprendemos que alguns crustáceos, eles não têm um crescimento interrupto ali, que chega uma fase e eles param de crescer. Temos grupos assim e também temos grupos que eles continuam crescendo até quando o ambiente for favorável a ele. Então, esse é o caso do caranguejo-aranha. Ele chega a ter suas pernas com metros e metros de comprimento. Os bichos são enormes de sensacionais. Só que, por serem organismos abissais, nós não encontraremos eles com tanta facilidade assim. A primeira vez que eu vi um bicho desse foi na coleção do Museu de Zoologia da USP. E desde então nunca mais tive a oportunidade de ver um carinha desses. Por ter essa diversidade, essa faixa de habitats muito grandes, nós também encontramos organismos minúsculos. Esse aqui é um caranguejo-uçá, que a gente chama de caranguejo violinista também. Esse nome de caranguejo-uçá e caranguejo violinista é dado a uma diversidade de espécies, não só a uma espécie única específica, mas sim são caranguejos que possuem uma quela maior que a outra. Nesse fenômeno a gente chama de heteroquilia, que a gente já conversou sobre esse fenômeno. E eles têm esse tamanho pequenino, de caber na palma da nossa mão. Então nós temos 2 extremos de tamanhos. Caranguejos gigantescos, com pernas, patas, que vão alcançar em metros de comprimento, facilmente chegando a ser maior que um ser humano. E nós também temos caranguejos diminutos, pequeninos, que cabem na palma da nossa mão.
Isso, uma diversidade morfológica e adaptativa muito grande presente no grupo dos caranguejos. Fascinantes. Fascinantes. Nosso próximo grupo que iremos falar é um grupo famoso também, o grupo das lagostas e dos lagostins. Ainda estamos na classe Malacostraca, ainda estamos na ordem Decápoda. Decápoda porque 10 patinhas, 10 patas ambulatórias. Próxima vez vocês virem um crustáceo, vocês vão ver lá, o bicho tem 10 patas, vocês vão ficar, é um decápoda, apenas. Então, falando do grupo da lagosta e dos lagostins, entraremos aí na infraordem Astacídea. São famosas por quê? Porque as lagostas são conhecidas por serem artigos de luxo. Mas o nome lagosta não é apenas para um grupo específico. Nós temos várias famílias e várias espécies que compartilham do quê? Desse mesmo jeitão estrutural de uma lagosta. Esse nome é popularmente dado às espécies dos crustáceos decápodes, caracterizadas por terem as antenas muito longas. Aqui, ó. Todas as lagostas, popularmente conhecidas, têm as antenas muito longas. E os urópodes, o que é um urópode? Esse lequezinho aqui atrás. Tem as antenas muito longas e tem o urópode em forma de leque. Então o pessoal bate o olho e já pensa, é uma lagosta. São considerados artigos de luxo por quê? Porque eles têm muita carne e conseguem possuir aí um peso superior a 1 quilo facilmente, abrangendo aí uma grande importância econômica. Por isso que eles são considerados alimentos de luxo. Dandara, nós temos lagostas e temos lagostins. Mais uma vez, é o mesmo caso que acontece com os caranguejos e os siris. É só um conhecimento popular. Lagosta é todo mundo que tem essas antenas aí longas e urópode em forma de leque. O que diferencia, popularmente falando, é que as lagostas, o pessoal costuma chamar apenas de lagosta os indivíduos que exibem esse jeitão e são encontrados em habitats marinhos. Já os lagostins, o pessoal costuma chamar das lagostas de água doce. Então, nós temos essa divisão aí apenas de conhecimento popular de que as lagostas são do habitat marinho e os lagostins são encontrados nos ambientes de água doce. Então, já dei um spoiler para vocês que as lagostas elas podem ser encontradas tanto em ambiente marinho como ambiente de água doce. Nós não temos lagostas terrestres porque esses animais têm uma dependência maior do habitat aquático do que dos caranguejos. Os caranguejos eles conseguem explorar aí uma variedade maior de habitats terrestres por adaptações morfológicas das suas maxilas. Eles conseguem produzir e deixar suas maxilas mais úmidas por um longo período de tempo. Já as lagostas e lagostins não compartilham dessa mesma característica. O máximo que elas podem fazer é ter essa característica de conseguir construir galerias terrestres onde elas acumulam água e conseguem estar aí transitando nesses ambientes. Já temos aí a noção de que eles podem ocupar esse leque de habitats, sendo encontrados em rios, em lagos, em mares e construir essa toca. Eles têm esse hábito comumente conhecido de escavação e de construção dessas tocas e que chamamos de galerias também. Eles têm uma grande diversidade aí, estão espalhados por todo o globo e possuem grande importância econômica, social e ambiental. Essa característica de construir galerias, ela é muito importante para aerar o solo melhor também. Então, além de eles serem animais detritívoros e de comerem de tudo um pouco, tendo aí uma importância na cadeia trófica, eles também têm essa importância na construção dessas galerias, exercendo aí uma ampla funcionalidade nos diversos ecossistemas onde eles podem estar inseridos. Por eles estarem inseridos aí no ecossistema de água doce, ecossistemas marinhos, eles são multifuncionais. Falando da morfologia geral dessa galera, já sabemos que batemos o olho. Temos antenas alongadas e um urópode aí em forma de leque, nós temos lagostas. Mas, assim como a maioria dos crustáceos, eles têm o corpo dividido em cefalotórax e o abdômen. Nós temos aqui a nossa vista dorsal, da parte de cima, e a vista ventral, da parte de baixo.
O seu corpo, ele já tem uma divisão diferente dos caranguejos, porque os caranguejos possuem o abdômen muito retraído e o corpo mais achatado. Os habitats que as lagostas vão estar ocupando não são os mesmos dos crustáceos, então eles tiveram uma pressão evolutiva diferente, que deixou o seu corpo diferente do dos caranguejos. Esse jeitão deles, ele já tem o abdômen mais longo e a sua carapaça não é tão achatada assim. Porém, a gente consegue verificar a presença de 5 segmentos anteriores, os segmentos cefálicos que estão aqui no cefalotórax. Contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui, 10, decápoda, fechou. Na região cefálica aqui da cabeça, a gente vai encontrar os 2 pares de antenas característicos dos crustáceos. Uma dessas antenas, principalmente nas lagostas, elas vão estar associadas à quimiorrecepção, a percepção aí sensorial do ambiente. Já na região torácica, aqui, vou dar um foquinho mais aqui embaixo, nessa região ventral, nós vamos ter 8 pares de segmentos. Por quê? Nós temos a divisão do corpo em periópodes e a divisão do abdômen, nós temos os apêndices chamados de pleópodes. Os periópodes, eles são utilizados para a locomoção e os pleópodes, comumente falando, eles são mais associados aí à reprodução. Porém, eles também podem auxiliar na locomoção, dependendo do ambiente onde esse organismo ele esteja inserido. Então, periópodes são os apêndices do cefalotórax e pleópodes são os apêndices do abdômen. Chegando ali mais no finalzinho, nós chamamos de leque caudal, onde nós temos a presença do telson e dos urópodes. Já falamos sobre anatomia na nossa aula passada, então não vou me aprofundar muito nessa parte, só lembrando a importância da divisão de conhecimento sobre a parte dos periópodes e dos pleópodes. Falando um pouquinho sobre a criação desses crustáceos. Um grupo muito conhecido é o da lagosta boxeadora. Esse carinha aqui, tão bonitinho, colorido, com esses olhões e essa variação de coloração faz ele parecer quase um alienígena, de tão diferente que esse bicho é. Eu acho ele muito bonitinho. Só que, por ser popularmente conhecido como lagosta boxeadora, o pessoal acaba deixando passar que isso aqui não é uma lagosta. Na realidade, quando a gente puxa a filogenia e a taxonomia desse bicho, ele é um camarão, conhecido como camarão mantis. A espécie que é chamada de lagosta boxeadora é a Odondatylus cicellaris. Então, elas são muito bonitinhas e apresentam aí realmente um jeitão de lagosta. Quando você olha, bate o olho. Se você não for especialista em lagostas e em camarões aí do ambiente marinho, você bateu o olho e você pensa, poxa, uma lagosta. Olha só esse corpo dividido, as antenas longas, a presença de um leque caudal. É uma lagosta, com certeza, mas não é. Na biologia, tudo tem suas exceções e isso aqui, na verdade, é um camarão. Dandara, qual o grande lance desse bichinho? Essa lagosta é muito bonita, mas o nome boxeadora dela não é um nome à toa. Essa é uma espécie que ela não pode ser explorada no aquarismo, porque ela tem essa característica de bater. Ela tem esse comportamento que a gente chama de comportamento agonístico. É uma espécie que ela é considerada violenta, muito territorialista, e ela disputa bastante por recursos do seu ambiente. Ela vai lá e ela briga por fêmeas, por tocas, por alimento. E por ela ser uma espécie agonística e ter essa grande força, essa bicha tem força, ela consegue quebrar os vidros dos aquários. Então, infelizmente, por mais bonitinha que ela seja, colorida e ter essa característica meio que alienígena, parecer um bicho de fora do planeta, não pode ser explorado no aquarismo, porque o vidro do seu aquário vai com Deus. Nós temos aqui uma demonstração desenhada do vidro, e se ela bater, era uma vez o seu vidro. Esse golpe dela, ela tem uma grande aceleração e uma grande força, que pode ser comparada ao disparo de uma arma calibre 32
com uma força de impacto de 60 quilos por centímetro. Como a gente pode ver aqui no vídeo, só com um golpe ela consegue quebrar aí a quela desse caranguejo. E nós sabemos que a carapaça dos crustáceos, desse revestimento aí quitinoso, elas são muito duras. Quando a gente vai comer o caranguejo, muitas vezes o pessoal eles entregam martelos para a gente bater e conseguir quebrar essa carapaça. E a gente abre essa carapaça com dificuldade. E uma lagosta, um camarão mantis, consegue abrir, bater aí nessa quela só com um golpe e já consegue quebrar esse material. Vou passar aqui mais uma vez para vocês verem a força do impacto que esse bicho possui. Olha só, bem aqui. Tá, sensacional. Meu amigo, os crustáceos são carinhas incríveis. Passando para o nosso próximo grupo, nós temos o grupo dos camarões. Muito, muito, muito famoso. Famosos por quê? São grandes atrativos, principalmente culinários, mas também são um grupo muito explorado aí no aquarismo. Eles conseguem ter uma diversidade de cores que atrai muito o pessoal que gosta de criar bichos em aquário, principalmente bichos marinhos. Então, por ter essa diversidade de cores, e eu acho eles muito bonitinhos. Tem gente que compartilha da mesma opinião que eu de achar os camarões bonitinhos, são pequenininhos, são bonitinhos, coloridinhos. Então, chama a atenção aí do pessoal que gosta de criar. Mais uma vez, falando de termos que a gente trabalhou na aula passada, por isso a importância de eu estar ressaltando mais uma vez de vocês consultarem o material e assistirem à nossa primeira aula quantas vezes for necessário, porque nela a gente aborda vários temas e conceitos que vão ser trabalhados nas próximas aulas. Os camarões são o grupo popularmente conhecido dos bichos que tem esse jeitão, esse corpinho aqui. Eles costumam ser das famílias Caridia, Penódia, Segestódia e Ctenopodidae. Esses artrópodes aqui, conhecidos como camarão, eles têm esse jeitão desse abdômen longo, um corpinho ali comprimido. Eles têm o rosto também desenvolvido. Rosto ou rostro, como termo técnico a gente utiliza rostro. Aí eles têm esse rosto aqui desenvolvido. Eles têm esse corpinho comprimido e desenvolvido. Então, olhou para um crustáceo, viu esse jeitão desse corpinho comprimido e o rosto desenvolvido, que a gente pega um camarão pela cabeça, a gente vê que ele tem certos apêndices aqui na frente, que são finos e alongados, bateu o olho, é um camarão. Então, vamos abordar principalmente os grupos das ordens Caridae. Por que, Dandara? Porque são onde estão introduzidos principalmente os camarões com jeitão que a gente já está mais acostumado a conhecer. Os camarões, eles possuem aí uma diversidade de habitats. Eles conseguem aí ser encontrados em ambientes pelágicos marinhos, em cavernas alcalinas e ambientes aí de água doce também. Eu achei que o slide tinha travado, mas tá tudo certo. Eles vão ocupar, só não ocupam o ambiente terrestre porque ainda tem uma dependência muito intrínseca com a água. Não tem a mesma característica dos caranguejos de manter ali a sua maxila úmida para conseguir explorar os ambientes terrestres. Mas fora isso, os camarões, eles conseguiram explorar todos os outros tipos de ambientes aquáticos. Pelagiar o marinho por quê, Dandara? Eles estão ali presentes no ambiente marinho. São encontrados associados a corais, são encontrados em profundidades marinhas e também ocupam um ambiente pelágico. Nós temos camarões pequeninos chamados do zooplâncton. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Por isso que eles conseguem ali habitar todo o comprimento marinho. A gente tem camarões que vivem mais próximos da costa, camarões mais afastados e que vivem ali no ambiente pelágico. Eles ocupam cavernas, tanto cavernas subaquáticas, cavernas dentro do oceano, nós temos espécies especialistas de habitar cavernas, como cavernas de água doce também. Nós temos pesquisadores aí que exploram cavernas, que pensam assim, poxa, nunca nenhum bicho entrou aqui. Encontrou uma poça d'água, vai lá, tem um camarão.
Não tem nenhum outro tipo de bicho nessa caverna. Uma caverna que nunca foi explorada na história da humanidade. Não sabe nem quais os tipos de bactérias que tem ali. Nunca viu um bicho saindo, nunca viu um bicho entrando. Olhou numa poça, viu um camarão. A diversidade plástica que os camarões ocupam é impressionante. E eles também têm a capacidade de explorar vários tipos de ambiente de água doce. Esses bichos eles conseguem ser encontrados em rios, em nascentes, em barragens, em açudes. Eles têm uma capacidade de invadir ambientes inexplicável. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre camarões invasores em outro momento de nossa próxima aula. Mas só ressaltando, os camarões eles têm uma capacidade adaptativa de explorar os ambientes de água doce aí inexplicável. Só não exploraram o ambiente terrestre ainda, porque a evolução não quis que eles explorassem, porque Deus não quis que eles explorassem, porque todos os outros tipos de ambientes aquáticos eles conseguem estar aí explorando. Falando agora da anatomia dessa galera, nós temos que falar um pouco das características responsáveis pelo jeitão que vai agrupar esses grupos aí desses bichos e formar eles conhecidos como os camarões. São características que a gente, mais uma vez, bate o olho e sabe por que eles são camarões. Como a maioria dos crustáceos, eles vão ter aí o corpo dividido em cefalotórax e o abdômen. Eles têm essa contraçãozinha do corpo, assim, que parece que quando a gente passa muito tempo mexendo no computador sentado com a nossa postura, a gente está virando um camarão por conta da pleura. Parece que quando a gente está com a nossa postura ruim, a gente está entrando aí no processo de carcinização e virando um camarão também. Mas essa pleura neles é completamente normal, dessa região abdominal deles aqui. O cefalotórax aqui deles é recoberto por uma epiderme dorsal de quitina dessa carapaça deles e tem esse prolongamento da carapaça. Eles têm essa característica desse prolongamento aqui. Lembra que a gente chamou de rostro? Essa aqui é a característica de um rostro mais afilado. Eles têm esse prolongamento dessa carapaça na região da frente, cefalotórax, formando essa estrutura característica de rostro. De restante, todas as outras características são semelhantes aos crustáceos. Nós temos os pereópodes, que a gente conversou quando falou das lagostas, e nós temos os pleópodes também. Os três primeiros pares de pereópodes aqui, eles são quelados, ou seja, pinçados. Todos os restantes desses apêndices, eles são finos e ambulatoriais. Compartilhando essa mesma característica com as lagostas, os pereópodes eles são comumente utilizados na locomoção e os pleópodos costumam ser utilizados na reprodução. Porém, dependendo do ambiente, os pleópodos podem ser, sim, utilizados também na reprodução. Os pleópodes eles são diferenciados porque eles costumam ser o primeiro par retraído, menorzinho, e são distribuídos aqui ao longo do abdômen. E no final, a gente tem essa estrutura diferenciada aqui, chamada de urópode. Diferentemente das lagostas, o urópode deles aqui não tem uma característica tão frondosa em formato de leque. Elas costumam ter diferenciações na sua morfologia. Nós também temos a presença do telson aqui no urópode, formando um leque caudalzinho. Essa estrutura ela é muito importante nos camarões porque eles têm um comportamento de fuga. Por que eles são assim, meio corcundinhas? Porque eles conseguem se retrair no ambiente aquático e pular. Quando a gente está estudando esses camarões, já tive alguns colegas que trabalharam com camarões, eles têm essa característica de pular do ambiente aquático onde eles estão. É isso uma das vantagens adaptativas que eles possuem de estar ocupando diferentes lugares. Por exemplo, se eles estão aqui numa poça e essa poça não está muito favorável, eles conseguem se contrair e pular do ambiente onde eles estão. Eles literalmente são jogados do ambiente. Por isso, essa retração do corpo dele, mais corcunda, e esse leque caudal aqui, desses urópodes, muito mais adaptado, gerando essa propulsão na natação. Eles conseguem mover os pleópodes ali para nadar tranquilamente,
mas essa partezinha aqui, final, do leque caudal, é especialista nessa propulsão deles. Partindo aqui, um tópico muito interessante dos camarões. Mais uma vez, camarões são todos os indivíduos que estão agrupados por terem o mesmo jeitão. Então, quando a gente encara um bichinho desses, seja na mão ou quando a gente usa o microscópio, a gente pensa, poxa, é um camarãozinho. Então, os crios, eles são considerados camarões, entre muitas aspas, por compartilharem aqui dessas características morfológicas. Porém, lembra que eu falei um pouquinho mais para trás sobre a plasticidade de ocupação de habitats e deles estarem ocupando habitats pelágicos também? Nós temos os crios, que são do parte do zooplâncton. O plâncton, ele é um grupo de animais que ele vai estar ali ocupando a parte microscópica dos invertebrados do ambiente aquático. Zoo, porque eles são a parte heterotrófica daquele grupo. Então, os crios, eles são animais microscópicos, mas que eles têm uma capacidade reprodutiva muito abundante e eles são considerados os animais mais abundantes da Terra. Quando a gente fala aí de biomassa, a gente consegue colocar a grande parte da biomassa da Terra. Se a Terra fosse pesada, a gente falando em termos de peso, de biomassa, nós temos dois animais que possuem a relevância. Nós temos os crios e nós temos as formigas. Os crios eles estão aí vencendo porque a nossa terra é mais recoberta por água do que por terra propriamente dita. A parte continental, onde as formigas conseguem habitar. Mas o crio são considerados os animais mais abundantes da terra. E é um pouco controverso até que os animais mais abundantes da terra sejam microscópicos e zooplanctônicos. Também acho bastante controverso que animais gigantes, vertebrados gigantes, como as baleias, se alimentem de crios de animais tão microscópicos. Então, é uma comparação que eu gosto sempre de estar fazendo de como a evolução ela é interessante, de fazer com que animais tão gigantescos, que medem metros e metros de tamanho, se alimentem de indivíduos que estão aí compartilhando milímetros, micrômetros de tamanho. Um grupo muito interessante é os representantes da família Alfeide, os do gênero Alfeus, da família Alfeide em si. São camarões que eles são conhecidos como camarão pistola. Por quê? Porque eles possuem essa característica de dar um tiro subaquático. São indivíduos que eles podem ser pequenos, medindo aí 5 centímetros, com um estalo sônico que chega a atingir 4,7 mil graus Celsius debaixo da água, e que essa água ela se desloca a mais de 100 quilômetros por hora, gerando um fenômeno de sonoluminescência. Dandara, você falou um monte de termos agora. Então, esses camarões estão tranquilos ali, debaixo d'água, e tem essa, essa quela ridicularmente grande. Só que eles têm essa característica do dedo móvel de estalar eles, por isso são conhecidos como camarões estalo, camarões pistola, e o impacto dessa quela, dessa pinçada deles, eles têm essa característica de serem tão fortes, tão rápidas, que elas conseguem gerar luz, calor e som debaixo da água. Esse fenômeno de sonoluminescência é um fenômeno dessa família de conseguir gerar luz, calor e som debaixo da água. O tiro deles, literalmente um tiro, é tão forte que forma essas bolhas aqui. E eles têm esse comportamento para afugentar competidores e de conseguir capturar presas. Vou passar um vídeo aqui rapidinho pra gente, que eu tava no TikTok.
eu achei muito interessante, porque o TikTok é uma plataforma de mídia social e eu achei muito interessante estarem compartilhando conhecimentos carcinológicos numa plataforma tão popular. Então, é uma forma de fazer divulgação científica. Dandara, os fatos desse vírus são verídicos? São. Eu acredito que eles estarem atrapalhando radares lunares durante a Segunda Guerra Mundial seja um exagero. Porém, a gente precisa lembrar que esses ataques eles são subaquáticos. Esses disparos eles são subaquáticos. Quando nós temos esse grupo aqui distribuído nas praias do Brasil e quando vamos à praia, a gente consegue ouvir estalinhos debaixo da água. Então, a gente sabe que tem a presença de grupos dessa família Alfeide. Passando para o nosso próximo grupo a ser estudado na aula de hoje, nós temos os caranguejos ermitões, saindo ali um pouco das lagostas dos camarões e voltando aos caranguejos propriamente dito. Temos o grupo dos ermitões. O pessoal costuma chamar popularmente de caranguejos ermitões porque essa face externa deles lembra bastante um caranguejo. Nós temos ali quelas proeminentes, pinças proeminentes. Só que, anatomicamente falando, esse grupo dos caranguejos ermitões, eles são muito especialistas. Os ermitões, eles são todos os indivíduos da superfamília Pagurodia. E todos os indivíduos de ermitões, sem exceção, eles compartilham de um comportamento de metabiose obrigatória. Metabiose obrigatória por quê, Dandara? Porque em algum momento da evolução dos ermitões, eles acharam interessante o seu abdômen, só o seu abdômen. Lembrando que eles têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Em algum momento da evolução, eles acharam interessante o seu abdômen ser descalcificado. Acharam interessante. E isso fez com que eles fossem obrigados a procurar estruturas para proteger esse seu abdômen descalcificado. No ambiente marinho, porque esses bichos eles são exclusivamente marinhos, só se encontraram nos oceanos e nas praias, não temos representantes de água doce. No ambiente marinho, qual estrutura ali ela é vantajosa para proteger esse abdômen descalcificado? Conchas de moluscos gastrópodes vazias. Os moluscos morrem, as suas conchas ficam ali e eles fazem a utilização dessas conchinhas. Estamos aqui, os ermitões entrando. Como é que eles fazem esse comportamento de entrar dentro de uma concha? Eles retiram seu abdômen descalcificado e estão ali adentrando as conchinhas. Por isso que ultimamente, já devia ter sido popularmente conhecido antes, o pessoal parar com esse costume de tirar conchas da praia, de retirar conchas da praia. Ah, Dandara, mas elas são bonitas, mas tem tantas, mas elas são fonte de produção primária, tanto de abrigos para indivíduos como esses. Não só ermitões se utilizam das conchas para abrigar, como também outros indivíduos, outros animais. Como também as conchas, elas são uma fonte primária de cálcio para os indivíduos. Isso é um tema que a gente não vai abordar muito, mas os oceanos, eles são ambientes incrivelmente pobres em nutrientes em algumas partes. Então, toda fonte de cálcio é importante para seja qual ciclo for ser desenvolvido por algum animal ali dentro dos oceanos. Então, quando forem às praias, por favor, vejam as conchinhas, batam fotos, mas não retirem as conchas, ok? Voltando aqui a falar da anatomia dos ermitões em si, eles são chamados de caranguejos ermitões porque, mais uma vez, eles possuem as suas quelas aqui na frente muito desenvolvidas com a característica de serem pinçadas. Porém, tadinhos deles, eles são obrigados a passar o resto das suas vidas procurando conchas e procurando apartamentos assim para alugar, para eles poderem viver. Eles possuem a característica de fazer muda, de ter o seu crescimento, porém eles só podem fazer muda quando eles acham uma casa própria. E ultimamente, nos últimos anos, graças a nós seres humanos e o nosso incrível comportamento de jogar lixo nos oceanos, o crescimento desses ermitões, eles têm sendo limitado e eles têm sido populações diretamente afetadas pelo despejo de lixo nos oceanos. Uma coisa é o seu abdômen descalcificado ser retraído assim, nessa imagem aqui. Ele tem essa característicazinha enrolada. Por quê? Porque eles introduzem o abdômen
girando junto com as curvas da concha. Então, quando esse organismo, que já não está encontrando nenhum tipo de concha, porque os seres humanos têm o costume de levarem conchas de praia e venderem, eles vão habitar o quê? Vão habitar tampas de garrafa plástica. E isso vai limitar o seu fator de crescimento. Você tem um abdômen evolutivamente adaptado a ficar dentro de conchas é completamente diferente de ficar introduzido aqui. Porém, nem tudo que o ser humano faz é desgraça. Nós temos pesquisadores que estão desenvolvendo tecnologias, juntamente biólogos com engenheiros, eles têm criado, aqui nesse gifzinho aqui do meio, criado estruturas, casinhas temporárias para os caranguejos ermitões, onde eles possam habitar. São ecologicamente biodegradáveis, são interessantes porque os ermitões eles podem habitar essas estruturas durante um certo período de tempo até acharem conchas melhores. Então, nós temos essa vantagem e desvantagem adaptativa. Por que eles acharam interessante em algum momento você descalcificar o seu abdômen e ficar condenado a viver de apartamento em apartamento para o resto da sua vida? Como eles têm uma casa móvel, eles conseguem levar água dentro dessa casa. E isso permite que eles saiam da água e explorem ali as rochas, a areia, atrás de alimento. Então, a evolução elas tem suas brincadeiras. Você está obrigado a viver com uma casa móvel para sempre e passar sua vida se arriscando a alugar casas, porque quando eles saem nesse movimento de trocar sua casa, eles estão vulneráveis, porque o abdômen é a parte mais vulnerável deles. Mas eles têm a vantagem de procurar alimentos, nutrientes, procurar casas e parceiros e um leque maior de habitação. Nossos últimos, quero falar sobre cracas. Cracas são crustáceos. E são os crustáceos da superordem torácica. Torácica por quê, Dandara? Porque as cracas são crustáceos sésseis. Quando eu era pequena, que eu ia para a praia, que eu via esses grupinhos aqui, eu pensava que eram pedras diferenciadas. Mas não, são crustáceos, são organismos vivos e são crustáceos sésseis. Por quê? Porque eles se grudam e uma vez que eles se grudam, eles não têm mais a capacidade móvel de estar trocando de ambiente. E esse grupo de animais, eles são muito característicos porque quando eles são adultos, o seu exoesqueleto, lembrando mais uma vez, são crustáceos, são artrópodes, são invertebrados. E eles possuem esse exoesqueleto que se calcifica, composto por várias placas que vão formando aí essa característica cônica. Geralmente, as cracas, elas escolhem substratos rochosos para se fixar. Elas gostam de substratos sólidos, onde elas vão poder receber aí uma influência da água e vão se alimentar. Nós falamos na aula passada um pouquinho da anatomia desse grupo, onde eles vão ali estar projetando para fora dessa sua carapaçazinha as suas patas, as suas perninhas e trazer um ambiente, trazer nutrientes do ambiente para dentro dessa característica retrátil de trazer o seu alimento e ficar dentro ali do seu exoesqueleto. Só que, como esses grupos eles são extremamente adaptados a serem sésseis e a colonizar substratos sólidos, eles têm uma taxa reprodutiva muito rápida. Eles formam essas colônias, eles têm essa característica colonial. Por eles serem sésseis, não é vantajoso para eles ficarem longe de indivíduos reprodutivos em potencial. Então, eles reproduzem muito rápido e estão se reproduzindo ali constantemente. Reproduzir hoje, reproduzir amanhã, reproduzir depois. Então, faz essa característica colonial ali de comunidade, porque fica mais fácil você repassar o seu gene e trocar características genéticas em uma colônia. Só que essa característica dessa espécie faz com que elas sejam consideradas pragas e até mesmo parasitas. Elas gostam de substratos sólidos, onde elas se fixaram e ali podem passar o resto da sua vida. Mas isso implica que elas também têm a característica de colonizar animais. E isso atinge tartarugas marinhas, atinge caranguejos e atinge até mesmo baleias. Porque quando esses bichos se fixam,
eles têm uma chamada supercola e eles são muito duros. São muito difíceis de serem retirados. Então, eles vão cada vez colonizando mais e mais, mais e mais. Parasitas, por quê, Dandara? Eles sugam o sangue desses organismos onde eles fixam? Não, eles não sugam. Mas eles acabam ali atrapalhando a sua locomoção. Como eles são muito rígidos, eles acabam até ferindo esses animais. Por exemplo, se eles colonizarem essa parte aqui da carapaça da tartaruga, toda vida que a tartaruga for nadar, vai acontecer um atrito e pode machucar. Nas baleias, como ocorre essa fixação em diversos lugares e principalmente na parte caudal, quando elas forem se reproduzir ou até mesmo amamentar os seus filhotes, eles podem aí estar se rasgando e se machucando. Por isso elas são consideradas parasitas. Dandara, por que que isso ocorre? Por conta de mudanças climáticas e impactos antrópicos. Não é surpresa para ninguém o impacto que o homem tem sobre os ambientes marinhos. Então, nós acabamos limitando o habitat de organismos como estes e eles acabam colonizando tartarugas e baleias em potencial. E são consideradas pragas também porque nós também não somos livres das cracas. Elas gostam, mais uma vez, de substratos rígidos e sólidos. Então, elas acabam se aderindo muitas vezes aí a barcos e diversos tipos de embarcações e corroendo o fundo de cascos de navios. São consideradas pragas porque elas têm essa capacidade de ser muito sólida. Então, quando o navio está passando ali por algum ambiente, elas conseguem furar e abrir buracos. Elas são estudadas por engenheiros porque, mais uma vez, utilizando o termo supercola, isso que faz elas permanecerem aderidas a substratos rochosos é uma supercola mais forte da natureza. Então, nós já temos pesquisadores, engenheiros, tentando reproduzir essa supercola. O nosso último grupo, que vamos falar na aula de hoje, são dos famosos tatu-bola. Tem gente que já ouviu falar sobre eles, tem gente que nunca ouviu falar sobre eles, mas eles são relativamente popularmente conhecidos. São os indivíduos da subordem Onicide, onde eles são conhecidos por serem os crustáceos exclusivamente terrestres. Terrestres como, Dandara? A gente falou na aula passada sobre características anatômicas evolutivas em potencial. Então, a gente sabe que esse grupo de indivíduos ele passou a viver ali independente do ambiente aquático graças a presenças de órgãos especializados, como se fosse bolsas de marsupiais aqui no corpo, onde eles conseguem desenvolver aí cutículas e manter ali o ambiente das suas brânquias, que as brânquias deles são no abdômen, sempre úmido. Isso permite que eles explorem ali diversos tipos de ambientes terrestres. Mas em alguma parte ali, em algum momento da sua vida, ele precisa retornar a um ambiente mais úmido para poder fazer ali essas trocas gasosas. Então, isso permite que em uma faixa de praia, onde comumente nós não vemos caranguejos, ermitões, esses bichos estejam ocupando. Os tatuzinhos marinhos são mais parecidos com esses indivíduos aqui, onde a população a população ribeirinha, costuma chamar popularmente de baratinhas d'água, porque eles são vistos muito distantes ali do ambiente marinho, como se fossem realmente baratas. Só que quando você pega um bicho desse e vai contar as suas patas, 10, então decápoda, crustáceo. E hexápodas, 6 insetos. Beleza. Já os tatuzinhos, tatu-bola, de ambientes de água doce, costumam ter o corpinho mais parecido com esses aqui. Eles têm essa característica retrátil de se guardar, por isso chamado tatu-bola, e são encontrados em jardins, por quê? Porque jardins são ambientes úmidos, onde a gente costuma estar ali aguando as plantas, colocando água, e isso faz com que seja favorável para esses bichos ali crescerem nesses ambientes úmidos. Eles são importantes no ecossistema porque eles também funcionam como aeradores do ambiente, aeradores do solo, oxigenando melhor o solo. Então, eles têm uma função parecida com as minhocas para o nosso jardim e para o nosso ecossistema. Finalizando aqui, nós falamos sobre os grupos mais famosos de crustáceos, alguns nem tanto, alguns bastante famosos, que já ouviram falar em algum momento da vida de vocês e se não ouviram, ouviram na aula de hoje. A importância ecológica dos crustáceos em si, de todos os grupos que a gente comentou,
e dos vários outros grupos que a gente não falou sobre, porque não temos tempo e eu acho que eu não tenho vida útil para falar sobre todos os crustáceos que existem, porque a gente já conversou que eles possuem uma diversidade adaptativa e diversidade de ocupação de habitats muito extensa. Nós temos diversidades morfológicas, bichos que não são nada parecidos e ainda assim estão dentro do mesmo grupo de crustáceos e ocupando aí todos os tipos de habitat, desde um habitat microscópio até habitats macro, de zonas abissais do oceanos até mesmo cavernas isoladas da humanidade, onde a gente consegue encontrar diversos tipos de crustáceos. Então, a importância ecológica desse grupo, desse incrível grupo, que eu dedico a minha vida a estudar, é de que eles têm importância ecológica na cadeia alimentar. Os crustáceos, eles são onívoros, ou seja, eles comem de tudo. O que eles tiveram a oportunidade ali de estarem comendo, estarem trazendo para a boca deles, eles não estão comendo. E essa capacidade de serem onívoros, eles ocupam diferentes posições na cadeia trófica. Nós temos crustáceos que se alimentam do fitoplâncton, nós temos crustáceos que vão estar ali se comportando como organismos decompositores, nós temos organismos filtradores, nós conversamos sobre uma diversidade de leques que eles podem ocupar. Então, nós temos diversas posições também de cadeia trófica. Nós temos crustáceos que se comportam como predadores, como presas, como decompositores e como consumidores primários também. Uma outra importância ecológica dessa galera é da reciclagem de nutrientes. Nós temos aí crustáceos decompositores, nós temos crustáceos no último degrau ali da teia trófica, antes de passarem para a microbiota decompositora propriamente dita. Nós temos crustáceos que vão estar se alimentando ali de carcaças de animais, que vão estar ocupando ambientes ali considerados inóspitos, como manguezais, e eles são muito possuem um potencial muito grande por serem aí decompositores. Isso permite que eles tenham uma faixa ainda mais ampla de vida, de estar ocupando diferentes habitats. Uma outra importância ecológica dessa galera é da filtragem da água. Eles são limpadores, eles possuem aí a característica de fazer uma excelente limpeza. Eu adoro esse GIF porque é um dos primeiros contatos que nós temos com crustáceos na nossa infância, pelo menos a minha geração, desse episódio aqui onde ele está limpando o Nemo. Por ter passado por esse comportamento, a gente já leva na nossa cabeça, poxa, nós temos crustáceos que são limpadores. E nós realmente temos camarões que são conhecidos e criados em aquário porque eles deixam o aquário limpo, eles são filtradores. As cracas que nós falamos e outros tipos de crustáceos microscópios, como cladóceros e remípedes, eles são filtradores, eles se alimentam de partículas do ambiente e isso acaba diminuindo a turbidez, tirando poluentes do ambiente e limpando ali aquele habitat de uma certa forma. Então, nós temos organismos limpadores. Esse GIF é completamente verídico, eu adoro o filme Procurando Nemo, e nós temos aí crustáceos limpadores. Uma outra característica é que eles interagem com uma diversa faixa de outros organismos. Nós temos para o mal, como parasitas, já falamos de diversos tipos de parasitas, parasitas de peixes e parasitas indiretos, como as cracas, mas também temos características e associações do bem, vantajosas, características mutualísticas, como dos ermitões. Como eles já têm isso de ter a metabiose obrigatória, que eles são condenados a viverem alugando apartamentos nas conchas, nós temos alguns tipos de indivíduos, popularmente, na maioria das vezes, são as anêmonas, que pegam carona nessas conchas. Por quê? Os ermitões, eles são móveis, eles têm uma capacidade locomotiva muito grande. Se você coloca um ermitão numa ponta da praia hoje, amanhã ele já pode ter andado uma grande faixa de metros aí explorando esse ambiente. E isso é muito vantajoso para organismos que têm a sua locomoção limitada, como as anêmonas. Então, para uma anêmona, se ela achou ali um ermitão, uma concha e se fixou, ela ganhou na loteria. Porque a concha é um substrato rígido, é um substrato seguro, onde ela consegue se fixar, se prender. E ela, como ela é um animal ali filtrador também do ambiente, enquanto o ermitão for andando,
ela está ali tranquila em cima da concha, se aproveitando de todas as partículas de alimentos que podem trazer para elas. Então, muito vantajoso, é muito bom você ser amigo dos caranguejos, é muito bom você ser amigo dos crustáceos. E esse foi o nosso último tópico de encerramento. Muito obrigada pela participação de vocês até aqui, de estarem acompanhando as nossas aulas. Por favor, sigam os Instagram dos meus laboratórios, o Lacruz e o Urca, o Labs ou Par, e sigam o meu Instagram se tiverem interesse, meu perfil é aberto e eu estou sempre respondendo, tirando dúvidas e postando coisas sobre o meu trabalho. Trabalho com ermitões, então estou sempre postando alguma coisinha ou outra sobre crustáceos por lá. Muito obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula.